Boa tarde, galera, graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Faz um tempo já que eu não tenho postado mais, que eu não tenho vindo aqui fazer umas lives, mas tô aqui na graça do Senhor e na misericórdia dele com essa oportunidade para poder estar trazendo a palavra do Senhor para estar compartilhando com vocês. Esses dias eu estava no trabalho e meditando na palavra e estava lendo João no capítulo 4, e essa palavra é muito conhecida, que fala sobre Jesus e a mulher samaritana. E aí, mano, a paz, beleza? Chama lá a galera pra assistir aqui, chama lá o pessoal pra poder compartilhar aqui a palavra. E aí, esses dias eu tava... esses versículos, João capítulo 4, o versículo 10, diz assim: Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. E o versículo 13 diz assim: Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Quando eu estava lendo essa palavra, foi uma mensagem muito clara sobre o conhecimento de Deus. Jesus ele fala no versículo 10, se você soubesse. O saber, ele não está simplesmente fechado no fato de eu ter inteligência apenas, não. Mas esse saber que Jesus ele estava aqui nos dizendo, que ele falou para essa mulher, era um saber revelado, era um saber de ter um conhecimento baseado no entendimento, que também a gente pode chamar de compreensão, que também, claro, é a compreensão. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, ou seja, ele estava querendo dizer o quê? Se você conhecesse a Deus, se você tivesse a compreensão do grande poder de Deus, do que Deus pode dar, do que Deus pode fazer, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. E aí eu quero deixar essa pergunta para você. Você sabe o que Deus pode dar? E você sabe quem é? Porque ele disse, né? Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, ou seja, se você conhecesse quem nós somos, se você tivesse a revelação, se você tivesse a compreensão, você pediria. E ele lhe daria a água da vida. Eu só quero ler rápido para não acabar esquecendo. Mateus, no capítulo 7, quando Jesus ele fala sobre a bondade de Deus. E aqui diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha só. Jesus, ele disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. O que muitas das vezes acontece em orações, por exemplo, quando a gente vai orar ao Senhor, a gente apenas pede e pede. A gente agradece, mas para pensar em que está baseado os seus motivos.
sabe? O foco dos seus pedidos. Por que você está pedindo aquilo que você está pedindo? A realidade é uma questão que é o seguinte: tudo que a gente pede para Deus, tudo que a gente pede para Ele, existe não é só aquelas palavras que a gente está pedindo para Deus, não é só aquele som que está saindo da nossa boca que a gente está falando, mas tem uma intenção no nosso coração. A gente não vai pedir algo se a gente não tem só a vontade de ter aquele algo por fazer. Não, tem um propósito, tem uma intenção. E essa é a questão. A palavra diz aqui, Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, como Jesus disse aqui, e Ele lhe daria a água da vida. Então, quando eu entendo que eu tenho um pedido para ser feito, mas o meu pedido não é feito desse jeito, então o que acontece? Quando eu peço, eu tenho a intenção de pedir, mas não é exatamente da maneira como Deus quer que eu peça. Vejam só, vamos aqui para a palavra lá em Tiago capítulo 4, a palavra de Deus ela fala aqui a partir do versículo 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E aí o versículo 4 diz: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Bom, olha só. E quando pedem, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, o que acontece? Que toda vez que eu peço algo para Deus, eu tenho um motivo para estar pedindo aquilo. Então, quando o meu motivo não é de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, é até como diz aqui a palavra também em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo... Deixa eu só abrir aqui, gente, para eu não acabar tomando tempo de vocês, beleza? Versículo 1 Pedro 2, versículo 8. O finalzinho do versículo 8 diz assim: essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Então, o motivo pelo qual eu peço alguma coisa para Deus deve ser de acordo com a vontade de Deus. É de acordo com a vontade de Deus para minha vida. Então isso significa que Jeremias 29:11 ele se aplica muito bem, porque lá a palavra diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, de acordo com o plano de Deus, sobre o que Deus já revelou, o que eu tenho, o que eu sou, o que devo fazer, sabe? São esses os motivos pelos quais eu devo orar, para que Deus ele me abençoe, para que Deus ele me fortaleça, para que o reino dele cresça, apareça, seja revelado e conhecido através de mim. Eu entendo que há muitas orações que a gente faz e dentre muitos pedidos, sabe, que a gente faz, tem muitos deles que
são desnecessários. Se a gente analisar bem o nosso coração e a gente vê aquilo que de fato a gente necessita e que precisa, e que a gente já tem a consciência que Deus sabe o que é, a gente não vai pedir tantas coisas, sabe? A gente vai de fato realmente reconhecer o que de fato é ser um filho de Deus, e o querer de agradar o coração de Deus vai tomar o nosso coração pela chama do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo vai fazer isso através de nós, em nome de Jesus. Então, o que Jesus ele disse aqui? Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. É interessante porque Jesus ele disse aqui, no versículo 11, você pediria, não, e quem é que está lhe pedindo água? E quem é que está lhe pedindo água? Jesus ele estava pedindo água para aquela mulher. Filipenses no capítulo, deixa eu ver, capítulo 2, Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 19 diz assim: se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Agora vejam só o que a palavra diz aqui, versículo 10, João 4. E quem é que está lhe pedindo água? Jesus estava lhe pedindo água. E eu acabei de ler aqui Filipenses, do capítulo 2, do versículo 19 até o 21. E o 21 diz: Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Então, todo pedido de Jesus e toda a ordem de Jesus para as nossas vidas é porque Jesus ele se preocupa e ele se interessa com a gente. Então, o que Jesus ele está te pedindo? E o que ele também está te ordenando? Porque o que Jesus ele está pedindo para você e o que ele está te ordenando é porque aquilo que ele te manda, aquilo que ele te pede, que ele te ordena para que você deixe, que você renuncie, e aquilo que você faça, aquilo que você pratique, é porque ele se preocupa e ele se interessa por você, porque ele te ama, e é por amor que ele está fazendo tudo isso. Filipenses não, Provérbios no capítulo 3, deu uma trava aqui, gente. foi mal aí, eu não sei o que aconteceu aqui. Bom, mas não sei se deu pra vocês pegarem aí, porque eu tava de cabeça baixa e eu não vi quando travou. Mas vou repetir de novo, Provérbios 3, 11 e 12. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, vamos voltar aqui para João 4,10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar. E eu quero retomar essa pergunta aqui para vocês. Você sabe o que Deus pode dar? Porque o saber, ele não está no fato do você apenas ter a inteligência, apenas ter o conhecimento e também ter o entendimento, mas está no fato da compreensão. Não sei, né, velho? Vamos lá. É verdade, porque, tipo assim, compreender as coisas é natural, é até lógico às vezes. Só que com o Senhor não é lógico, né? É fé. Bom, então vamos lá. Deixa eu coisar aqui, gente. Coisar aqui. Saiu aqui a cortina. Bom, mas vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus ela diz assim: que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Vejam só,
Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Então é como eu falei. Eu disse que o saber, como Jesus ele falou aqui em João 4, não está no fato só apenas de conhecer, de ter a inteligência e de você entender, mas está no fato da compreensão, porque a compreensão nos leva à revelação. Só que eu quero também deixar uma coisa para vocês aqui, que não pensem que a compreensão de Deus, a compreensão do amor que Deus tem por vocês, por nós, e da firmeza que Cristo nos dá, vem somente com o fato de orar, vem somente com o fato de eu ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Não só por meio disso vem, mas é principalmente da vida com Deus. E da vida com Deus, eu vivendo para Deus e com Deus, eu preciso ter comunhão com Ele. E ter comunhão com Deus significa que eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo Jesus. Eu saio das minhas trevas, poco a minha bolha e eu vou para a luz do Senhor. Viver na luz do Senhor é como a palavra fala em 1 João. A palavra diz o que lá? Vamos dar um pulinho ali. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Eu demorei um tempo para poder entender essa palavra, quando no versículo 7 de João, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Eu demorei um pouco para entender essa segunda parte. Então estamos unidos uns com os outros. Por que a palavra aqui está falando sobre viver com Deus que está na luz, mas se a gente vive nas trevas a gente está mentindo? E colocou aqui a nossa união com as pessoas. Então estamos unidos uns com os outros. Eu demorei um pouco a entender, mas depois o Senhor me deu a compreensão. O fato de que essa palavra fala sobre a união de uns com os outros é porque é o seguinte: eu acredito que você já deve ter se sentindo assim. Você estava bem, vamos dizer assim, hoje você se encontrou com a galera, beleza, tava lá todo mundo e abaixou aqui de novo, eu vou ter que levantar e botar aqui, peraí pessoal, acho que agora não vai sair mais não. Então, você tava bem hoje, com a galera e tal, todo mundo saiu, ou teve um momento. Só que aí depois, no outro dia, no dia seguinte, você pecou, você até tinha falado, sabe, com a galera lá sobre questão de resistência de pecado, de renúncia e tal. Só que no outro dia, você acabou caindo no mesmo pecado que você estava conversando com o pessoal. E aí, vocês vão ter um encontro marcado para poder se encontrarem de novo. E o que vai acontecer? Olha o que a palavra diz aqui. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Então, aquele pecado que você cometeu, no momento em que você vai se encontrar com a galera novamente, vai fazer você se sentir com vergonha. Pois é. O cara se sente, né? Vai fazer você se sentir com vergonha, vai fazer você se sentir indigno de estar ali no meio deles, porque você vai estar, sabe, com aquela mancha, com aquela sua consciência suja e pesada, e vai ficar, puxa, o que aconteceu? O que está acontecendo, né? E vai ver todo mundo bem, às vezes até na célula, por exemplo. E aí, como é que foi sua semana? E a galera vai estar comentando e dizendo: poxa, minha semana foi bem, tive momentos assim com Deus e tal. Só que você lá, ali por dentro tá destruído, cara. Você tá bem mal, né? Mas aí a palavra de Deus diz o quê?
que isso acontece se a gente diz que está unido com Deus, mas ao mesmo tempo vive na escuridão. A gente está mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Eu vou trazer aqui logo do princípio lá. Vê só. Gênesis. Olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis 17. A palavra diz aqui, versículo 1. Gênesis 17, 1. A palavra de Deus diz assim: Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. A vida que Deus quer que a gente viva é de comunhão. E o que é comunhão? 1 João, vamos lá novamente para o versículo 7. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Porém, se vivemos na luz. Então, a vida de comunhão que Deus fala em Gênesis 17:1 é uma vivência, e essa vivência ela é diária, ela é constante. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, no capítulo 13. Vejam só o que a palavra de Deus diz. Capítulo 13, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque talvez você pense, ou como eu já ouvi várias pessoas falarem em relação à questão de vida com Deus e de compromisso, de comunhão com o Senhor, dizer assim: velho, mas a gente nunca vai chegar à perfeição, não. Você tá pensando o que, irmão? Nós é pecador e tal, né? A carne também é fraca, que não sei o que. Sempre com algumas desculpas, só que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz que nós somos, nós somos. O que a palavra de Deus diz que nós temos, nós temos. E o que a palavra de Deus diz que nós podemos, nós podemos. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4:13: Tudo posso em Cristo que me fortalece. Em Salmos 23:1, a palavra de Deus diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:13 que as tentações que nós temos de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Olha só. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, a palavra de Deus, quando se fala em comunhão com Deus, quando se fala em compromisso com Deus, é muito claro a gente entender que o desejo do coração do Pai é que a gente tenha intimidade com Ele. João, capítulo 17, versículo 3. A palavra de Deus, ela diz assim. Vejam só. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu vou ler Efésios também, capítulo 2, para vocês entenderem. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrando que eu coloquei uma pergunta aí no início dessa live.
de acordo com essa palavra que eu estou trazendo para vocês de hoje, de João capítulo 4, versículo 10 e o 13. Que a pergunta foi se você conhece a Deus e você sabe quem é Jesus Cristo. Sabe? O desejo do coração de Deus é que nós o conheçamos. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. É o que a palavra de Deus diz. Então, não se contente com o que você conhece dele, sabe? Com aquela sua, com essa sua entrega diária, o seu devocional. Vá bem além do que você pode ir com todas as forças, porque a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento é que a gente ame ao Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente e com todo o coração, alma, força e mente. Então, a palavra também fala, eu acredito que seja em Efésios, eu não estou lembrado agora de mente, mas tem uma parte que fala em relação à questão da compreensão do amor dele, e que diz que, embora a gente não possa conhecê-lo completamente, que a gente venha a conhecê-lo. Eu não estou lembrado agora, mas embora eu não estou lembrado mesmo, sabe? Mas assim, a palavra diz lá que ainda que não conheçamos a ele completamente, que a gente venha conhecê-lo, que a gente busque conhecê-lo. Então, pera aí, gente, que veio uma luz aqui. Eu acho que agora eu lembrei. Deixa eu ver se é Efésios 1. Efésios 1. Desculpa aí, gente, eu não tô lembrando realmente. Não tô lembrando mesmo. Eu não tô lembrando. Mas eu quero deixar essa mensagem para vocês. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então, saber o que Deus pode dar não está baseado na nossa inteligência humana, mas sim na revelação dele para nós. E essa revelação dele para nós só temos com a compreensão do seu amor por nós, como a palavra fala em 2 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 3:5, como eu li para vocês. Então, procure estar dentro de Jesus, muito mais do que dentro de um templo. Procure, muito mais do que ouvir um louvor e se entregar através dele, você ser esse louvor. Você, do seu coração, cantar hinos, cânticos espirituais e salmos, como a palavra fala em Efésios 5. E seja você a oferta. Não seja o que você faz. Não seja alguma prática, sabe? Uma obediência, tipo assim, um culto, uma célula, um discipulado, um evento. Não. Seja você a oferta viva, o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Seja você diariamente aquilo que Deus quer. A palavra fala em Lucas, no capítulo 1. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês porque eu amo muito vocês. E Jesus também ama muita gente. Ama demais, demais. E a palavra fala aqui em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 73. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. O povo teve medo,
Quando eles ouviram os relâmpagos, eles ouviram os trovões, eles viram a fumaça, eles viram as nuvens negras e a ordem que Deus havia dado, que se até um animal ele tocasse o monte, ele deveria ser morto à pedrada. Mas o povo disse para Moisés: fala você, Moisés, a nós, e não fale Deus para que não morramos. Mas o que foi que Moisés disse? Não tenham medo, pois Deus está provando vocês, para que o temor de vocês esteja sempre diante dele. Então, sempre precisamos temer a ele e não ter medo dele. As pessoas não entenderam e elas tiveram medo. A palavra fala em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Só dar esse pulinho aqui para vocês verem. Hebreus capítulo 10, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho, novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Mas eu quero destacar o 19 e o 20. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos completa liberdade. Você tem completa liberdade para entrar na presença dele. Foi aberto um novo e vivo caminho para você. Então você pode, como Jesus fala em João 4,10, se você soubesse o que Deus pode dar, você pode saber o que Deus pode dar. Apenas busque, peça, procure. Jesus, ele disse o quê? Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e é o que bate, a porta lhe será aberta. Você vê como Deus é maravilhoso. Então, busque e você vai encontrar. Procure. Não, peça e você vai receber. Procure e você vai encontrar. Bata e a porta vai ser aberta para você. Porque Deus te ama. E Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Ele não quer ter um relacionamento com as suas atividades religiosas, cerimônias ou rituais. Ele quer ter um relacionamento com você, com o seu coração. Ele quer que o seu coração esteja nele. Ele quer que os seus olhos estejam voltados para o céu. Que os seus pés, eles estejam assim, calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E correndo a boa corrida que lhe foi proposta. Esquecendo aquilo que já passou e prosseguindo para o alvo que é Jesus. Não faça da sua comunhão com Deus, da sua intimidade, da sua profundidade, arrepios ou alguma sensação, uma alegria. Não faça. Faça realmente dele, de fato, quem ele é. Seja para Deus quem você é nele. Gálatas, a palavra fala em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Por meio da fé, 26, 27. Por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se vestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Versículo 27 eu quero destacar. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se vestiram com as qualidades do próprio Cristo. Vocês estão revestidos com as qualidades do próprio Cristo. É o caráter de Jesus que está sobre você. A vida de Cristo está sobre você.
Então você não precisa tentar ganhar a Ele, pois Ele já te conquistou. Foi Ele quem já te ganhou. Foi Ele quem já te escolheu e que te chamou. Então, o que é necessário para que todos os dias a gente entenda e a gente queira o novo de Jesus que Ele tem diariamente para nossas vidas, é a certeza de que nós fomos chamados e escolhidos por Ele, e a compreensão melhor do amor que Ele tem por nós e da firmeza que Cristo nos dá. E essas duas frases agora que eu falei, de certeza e compreensão, eu estou usando pela palavra, não estou falando de mim mesmo. Estou falando que Deus fala através das suas sagradas escrituras. A palavra fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, sobre a questão da certeza de buscar cada vez mais estar certo de que foi chamado e escolhido por Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 5, diz que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Então, busque ao Senhor para que você compreenda melhor o amor que Ele tem por você. Porque Deus ama você e não é o que você faz. Porque a salvação é pela graça. Isso aí. É pela fé nele. Porque foi pela sua fé nele, quando você ouviu a mensagem, que ele te recebeu. Olha só. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz assim. Deixa eu ver, tá? Aqui. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns... Olha só, gente, a mensagem maravilhosa. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. 3 coisas: lavados do pecado, separados para pertencer a Ele, a Deus, e aceitos por Ele. E aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Por que por meio do Senhor Jesus Cristo? Porque foi Cristo que se deu a si mesmo morrendo no nosso lugar. E por que por meio do Espírito Santo? Porque foi a promessa que Deus havia feito e que Ele cumpriu, selando a gente como propriedade sua e nos fazendo ser somente dele. Então você é somente dele. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Então é porque Ele te ama que quer ter um relacionamento e uma comunhão com você, de uma vida diária, de uma vida constante, simples, mas eficaz, profunda, lá dentro de ti, construindo cada dia mais o caráter de Cristo. Colossenses, no capítulo 3, o versículo... Colossenses capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: e se vestiram... Vou ler do 9. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Agora vejam só. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus diz: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações.
Então, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz: essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. E qual é a natureza de Deus? João 4, 23. Deus é Espírito. Então, essa nova natureza é uma natureza espiritual, é uma vida dentro de ti. É uma vida que começa de dentro para fora. De dentro para fora. Princípios e valores, a cultura do reino dentro de ti. Mudando a tua conduta, matando a natureza do pecado, sabe? Daquela vida velha que você vivia quando você não conhecia Cristo. E a palavra diz: essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele. Deus está sempre renovando essa natureza que é a nova pessoa. E o renovo de Deus é uma transformação diária. De o Espírito Santo chegar para você e falar: tira. Do Espírito Santo chegar e falar: renuncia. E você renunciar. Do Espírito Santo chegar e falar: agora pega isso. Agora recebe isso. Agora faz isso. E você fazer. E nesse trabalho de Deus, Deus está renovando. Deus está transformando. Deus está fazendo isso. Essa renovação é para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. E aí, entrando novamente a palavra conhecer. O desejo do coração do Pai, do nosso Abba Pai, é que a gente o conheça completamente. É incrível essa. Eu fico maravilhado com esse Deus, sem brincadeira. Não tem palavras humanas para explicar o amor que Jesus tem por nós. Não tem. E eu não quero encerrar, mas eu tenho que encerrar porque vocês têm que fazer algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui, gente. Nossa, gente. Deus abençoe vocês que estão assistindo. E que a vida de vocês seja baseada na palavra dele. Todos os dias, né? A gente precisa buscar o nosso Pai, pra gente tá mais junto dele, conhecendo a ele. E pegando aqui essa ligação de Colossenses 3:10, e se revestiram com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Eu vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Não, capítulo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E o 18 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Amém, cara. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Abençoe a nós. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Se vistam com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. A nova natureza que Deus nos deu, nos criou, que é parecida com a dele mesmo, que é Espírito, se mostra na verdadeira vida. E qual é a verdadeira vida? Não é esse ar não que está aqui no meu pulmão. Não é o meu coração batendo não. Essa é a nossa vida humana. Mas a verdadeira vida, ela é correta e ela é dedicada a Deus. O que é viver uma vida correta? Vamos aqui para 1 Pedro. Olha só. 1 Pedro capítulo 1, versículo a partir do 13, a palavra de Deus diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem.
assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. E foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Aqui, em Tito, a palavra fala aqui em Tito, no capítulo 2, se eu não estou enganado, tá, pessoal? Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Eu não tenho mais nada o que falar, né, pessoal? A palavra de Deus, ela já está dizendo tudo por ela mesma. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus ama vocês. E Ele não quer que vocês fiquem no fato de terem ouvido a palavra, de terem ouvido saber que Jesus ama. Sabe? Chega alguém e falou para vocês: e aí, Jesus te ama, cara? Jesus não quer que você fique só nesse fato de saber que Jesus te ama lá há não sei quantos anos atrás que você já entregou sua vida ao Senhor. Mas Ele quer que você saiba que Ele te ama todos os dias. O amor de Jesus é suficiente e a graça de Deus é o que nos basta. Então, eu quero encerrar com essa palavra. João 4:13. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Vamos colocar aqui essa água que Jesus falou com religiosidade. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Ou seja, se a gente praticar a religião, a gente nunca vai conhecer a Deus. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E é interessante prestar atenção que Jesus disse: mas a pessoa que. Ele não disse: mas a pessoa quando. Mas a pessoa se. Mas ele disse: mas a pessoa que beber. Então Jesus estava dizendo que a pessoa que buscasse, que a pessoa que escolhesse, que a pessoa que quisesse, que a pessoa que fosse atrás e bebesse da água que Ele dá, nunca mais ia ter sede. Ia ter sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E essa fonte é o Espírito Santo. Uma fonte é uma fonte. É dali onde é gerada, é dali da onde vem a origem, aonde está a raiz. Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Nós somos os ramos. Jesus fala isso em João 15. Se a gente não está enxertado em Jesus, ligado, unido com Cristo, a gente não pode dar fruto. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. E lá também em João 15, o próprio Cristo disse que a gente não tem vida em si mesmo. Então eu quero encerrar com essa palavra. Colossenses, capítulo 1, versículo... Pera aí, viu, gente? Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor,
Vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Ah, e também tem mais essa aqui, ó, de Colossenses, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês com a sua graça, com a sua verdade. Continuamente, continue a derramar sobre vocês. E que vocês permaneçam cada vez mais rendidos, cada vez mais entregues, sabe? Mais e mais e mais firmados nesse amor, amando a Ele com o amor que Ele ama vocês. Eu quero encerrar com 2 palavras. Primeiro, João, capítulo 1, versículo 17. A partir do 14 diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único que é Deus e está ao lado do Pai foi quem nos mostrou quem é Deus. O versículo 16 diz assim: porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Você tem sido abençoado, abençoada com as riquezas do amor dele, com bênçãos e mais bênçãos. Então, não desperdice cada vez mais a bênção e a bênção do amor dele sobre você. Jesus te ama e a boa obra que ele começou sobre a sua vida, ele vai completá-la. Não olhe situação ou circunstância, mas permaneça com seus olhos fixos no céu. Jesus é o autor e consumador da sua fé. Então, permaneça sempre firmado e andando com Ele, olhando para Ele. E uma outra palavra também que eu quero dar para poder encerrar é Efésios capítulo 2, a partir do versículo... Deixa eu ver se é o 2, viu, gente? Pra eu não acabar enganado aqui. Efésios 2. Gente, eu acabei esquecendo. Cadê? Não é Efésios. É porque eu não tô lembrado agora. Não sei se tá em Efésios ou se tá em Gálatas. Mas é aquela palavra que fala assim: que Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então, é isso. Deus, por meio da paz por meio do poder dele que age sobre nós, pode fazer muito mais do que a gente pede e do que a gente até pensa. Você já parou pra pensar nisso? Eu já falei, acho que umas 3 vezes mesmo que eu ia encerrar. Só que toda vez que eu falo que eu vou encerrar, o Senhor pega e traz uma palavra aqui. Aí eu lembro da palavra e eu não consigo encerrar.
Porque é maravilhoso falar da palavra dele, e eu acredito que a palavra de Deus não só ela se renova, mas também como ela é nova. Então, ela tem uma edificação, ela tem uma construção, ela tem uma mudança, ela tem uma transformação. Porque a palavra fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, a palavra de Deus, ela está na vida de cada um de nós, hoje, nesse momento. Vocês que estão assistindo agora aí, eu agradeço a Deus por vocês estarem aí ouvindo a palavra de Deus. Ela está ensinando a verdade, condenando o erro, corrigindo as faltas e ensinando a maneira certa de viver. E isso para que vocês, servos e servas de Deus, estejam completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Porque Deus está falando, e a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É isso aí. Você tá vendo, meu irmão, que você é crente, você tá ligado na palavra. Você falou aí. Eu nem falei, você já falou. Que você é crente, você sabe. Bom, gente, mas enfim, eu quero que Deus continue abençoando nossas vidas com a riqueza do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A palavra fala em João 1:17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus veio com a missão da reconciliação das pessoas para Deus, com a reconciliação de Deus, do amor de Deus, do interesse de Deus, da preocupação de Deus, para unir as pessoas novamente a Ele. E a palavra reconciliação significa fazer as pazes, unir-se novamente. Então, viva esse amor e essa verdade que Jesus Cristo trouxe através da graça de Deus. Não viva a religião, não viva a denominação, a doutrina humana ou a placa, sabe? Mas viva Jesus, viva a verdade e o amor de Jesus. As pessoas querem ver, não é o nosso brilho. As pessoas, elas não querem ver o nosso resplandecer com a Bíblia na mão, uma roupa decente, uma devoção a Deus de todo domingo ir para um culto, de orar, de botar louvor na nossa casa. Não. As pessoas, elas querem ver a luz de Jesus. E essa luz de Jesus, ela está não só no nosso testemunho de como cristão, por aquilo que a gente sabe que é certo fazer em obediência a Deus e praticar, mas sim na nossa vida totalmente entregue e dependente do Espírito Santo. A palavra fala em Gálatas capítulo 5, versículo 25, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Sabe qual é o controle do Espírito Santo que nos deu a vida, que Ele quer ter sobre as nossas vidas? Versículo 22. Só você subir. Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E o versículo 24 diz: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. O nosso pertencer a Cristo está ligado exatamente no que a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 3. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro.
Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei, é a desobediência da vontade de Deus. Olha o que o versículo 3, 1 João 3,3 diz. E todo aquele... O versículo 2, meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E o versículo 3 diz... E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Assim como Cristo é puro. Porque eu tenho essa esperança em Cristo, de vê-lo como Ele realmente é, então eu me purifico. Eu me purifico a mim mesmo. E todo aquele que tem essa esperança, que esperança? A esperança de ver Cristo como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Então quer dizer que eu me purifico, e uma das maneiras mais claras e conhecidas também para que a gente se purifique é como a palavra diz aqui em Romanos capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da graça, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Novamente a palavra conhecer, ó. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, uma das maneiras de se purificar com a esperança de ver Cristo como Ele realmente é, assim como Ele é puro, é não vivendo como as pessoas desse mundo vivem, é não seguindo o curso deste mundo, é de fato e verdade, andando na contramão dele. A palavra fala em Colossenses capítulo 3 que nós somos cidadãos dos céus. Como cidadãos dos céus, nós temos uma conduta a viver. E essa conduta, ela diz assim, vejam só. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém faço uma coisa. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Viu só? Vou repetir. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. E o versículo 20 e o 21. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando
ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. E para encerrar, Romanos, capítulo 13. Capítulo 13 de Romanos. Acho que é o 13 ou é o 14. Não, é o 14. 14, 13. Deixa eu ver, viu? Romanos capítulo 14, versículo a partir do 16. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Então é isso. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E valeu aí por todo esse tempo, vocês estarem ouvindo a palavra de Deus. E compartilhem também, beleza? Tchau, tchau.